Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tempo da Páscoa. Hoje, quarta-feira, dia 8 de abril de 2026. Quarto dia da oitava da Páscoa, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Naqueles dias, o apóstolo Pedro e o apóstolo João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumava colocar todos os dias na porta do templo, chamado a Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam no templo. Quando viu o apóstolo Pedro e o apóstolo João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois apóstolos olharam bem para o homem. E o apóstolo Pedro disse: olhe para nós. O homem fixou o olhar nos apóstolos, esperando receber alguma esmola. O apóstolo Pedro lhe disse: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, o apóstolo Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então o homem deu um pulo e ficou de pé. Começou a andar. E entrou no templo junto com o apóstolo Pedro e o apóstolo João, andando e pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que era ele que pedia esmola, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com aquele homem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 104, versículos de 1 a 2, versículos de 3 a 4, versículos de 6 a 7, versículos de 8 a 9. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, exulte os corações que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai o seu nome. Anunciai entre as nações os seus grandes feitos. Cantai e entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Exaltai o coração dos que buscam o Senhor. Glória a vós em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus, o seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exaltai o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor. Filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é o nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, exulte os corações dos que buscam ao Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exaltemo-nos. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, no primeiro dia da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ideias conversando pelo caminho?
eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabes que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi que aconteceu? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, o que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. E é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto e elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A eles, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que Cristo não deveria sofrer tudo isto para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicando aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falava a respeito de Jesus. Quando chegou perto do povoado para onde ia, Jesus fez com que conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu-lhes e distribuiu. Nisso, o olhar dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. E então um deles disse ao outro: Não estavam ardendo os nossos corações quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, aonde encontraram os 11 discípulos reunidos com os outros, e estes confirmaram realmente que o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois discípulos que tinha acontecido no caminho, como tinha reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, reunidos para refletir a palavra do Senhor que acabamos de escutar neste 4º dia da 8ª da Páscoa. Na leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, narra que naqueles dias o apóstolo Pedro e o apóstolo João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram o homem coxo de nascença que costumava colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmola a todos que entrassem no templo. Quando o homem viu o apóstolo Pedro e o apóstolo João, lhe pediram uma esmola. O apóstolo Pedro, olhando bem firme para o homem, disse: Olhe para nós dois. O homem fixou o olhar no apóstolo Pedro e o apóstolo João. Então o apóstolo Pedro disse ao homem: Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levante-te e anda. O apóstolo Pedro pegou na mão direita e levantou o homem. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E então o homem deu um pulo
e ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com o apóstolo Pedro e João, andando e pulando e louvando a Deus. No Salmo responsorial, o salmista nos diz: dai graças ao Senhor, gritai o seu nome, anunciai entre as nações os seus grandes feitos, cantai e entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Glória a vós, glória em seu nome, que é santo. Exulte o coração e busque a Deus. Procurai ao Senhor Deus o seu poder. Buscai constantemente a sua face. Descendentes de Abraão, seu servidor. Filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é o nosso Deus, vingador, suas leis e toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão, de seu santo juramento a Isaque. Já no evangelho narrado segundo São Lucas, naquele mesmo dia, no primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante a 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, os discípulos discutiam, a próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto tristes, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino de Jerusalém que não sabes o que aconteceu nesses últimos dias. Ele lhe perguntou: o que aconteceu? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada e falaram que, ao irem ao túmulo, não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram e disseram que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. E ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus disse aos dois: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isto para entrar na sua glória? E Jesus, explicando as Escrituras, começando de Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Bíblia que falavam a respeito dele próprio. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia para outro caminho. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, já é tarde e a noite já vem. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu-lhe e distribuiu. Nisto os olhos dos 2 discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu de frente deles. E então um disse ao outro: não estavam ardendo nossos corações quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?
Naquele mesma hora, eles se levantaram e foram para Jerusalém, aonde encontraram os 11 discípulos reunidos e contaram que viram o Senhor ao partir do pão. Que possamos estar na mesa do Senhor para sempre celebrarmos o banquete da Eucaristia no partir do pão e sempre anunciar que Jesus Cristo está vivo e está à direita do Deus Pai, nos guiando e nos protegendo e nos orientando a cada dia. Hoje e sempre. Amém.